Ame-se, trate-se com gentileza. Pare de criticar seu corpo e, principalmente, fuja da cultura da dieta. Será mesmo? Aposto que muita gente ficou confusa. E eu confesso que eu também fiquei com vontade de saber mais sobre isso. E ninguém melhor do que a autora dessas 3 dicas, a nutricionista Sara Lucena, para explicar para a gente. Vamos conversar? Eu sou Ana Martins e esse é mais um Desenvolvendo com Afeto. Vamos lá conversar porque eu já estou curiosa para saber. Sara, seja bem-vinda ao nosso espaço. Não, obrigada, Ana. Gente, a Sara, ela é jornalista, nutricionista e ela sempre está postando vídeos dessa relação de saúde mental, alimentação saudável, tudo isso para nós adultos e também para as crianças, a importância de começar desde cedo essa boa prática alimentar. Sara, explica logo para a gente como foi a sua virada de chave nessa questão da alimentação e dessa relação com a comida e também como é que você faz com o seu bebê. Foi uma virada de chave mesmo, viu, Ana? Acontece que quando eu entrei no curso de nutrição, eu sou formada em jornalismo também, foi minha primeira formação. Então, eu entrei muito tentada, porque estava na época de um boom de nutrição esportiva. E esse é o meu nicho, vou focar em estética. Mas, quando eu comecei a estudar, eu vi que o buraco era mais embaixo. Logo no 3º semestre, eu fiz uma disciplina chamada Comportamento Alimentar e Educação Nutricional. E então eu conheci um programa chamado Pronutra, que é um ambulatório escola, que fica localizado no NAMI, na Unifor, na Universidade de Fortaleza. E nesse ambulatório escola, que é um programa de extensão da Unifor, o que acontece? Nós temos profissionais de psicologia, psiquiatria e nutricionistas também, cuidando de pessoas com transtornos alimentares. E aí eu fui entender como a alimentação pode impactar de forma direta na nossa saúde mental. E aí eu percebi que a prática de dietas, os estudos começavam a comprovar, assim como as sessões clínicas com os outros profissionais, que essa prática de dieta, principalmente dietas restritivas, elas podem impulsionar adoecimento. Seja um comer transtornado, seja um transtorno alimentar. Então, foi aí que a minha chave virou. Eu percebi que eu poderia adoecer o meu paciente e não tratar dele. E aí você também adaptou para a sua vida, né? Perfeitamente. Eu confesso que eu nunca fui adepta de fazer dieta. Nunca fui a um nutricionista, nunca fiz dieta, porém eu fui uma criança muito seletiva. Muito. Então, a minha mãe sofreu muito na hora do almoço para tentar me alimentar, porque eu realmente consumia mais alimentos ultraprocessados, seja bombom mesmo, bombom, chiclete, pirulito, chocolate, Cheetos. Então, quando chegava na hora do almoço, eu me escondia, eu não queria comer. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. E hoje eu penso que pode ter sido uma vantagem não ter ido à nutricionista na época, porque talvez não fosse me ajudar. Porque a abordagem que hoje eu pratico, que é a nutrição comportamental, ela é recente, apesar de ser algo intuitivo, é do ser humano. Então, a questão de se conectar com os sinais de fome, de saciedade, entender o que é uma vontade, o que é uma disponibilidade. E é claro que isso gera um esforço. Não é tão simples quanto uma pessoa que me prescreve e toma a dieta, mas ao mesmo tempo essa dieta não tem resolvido muita coisa. E tem feito a pessoa sofrer também, porque, vamos supor, tem lá na minha dieta que eu não posso comer fritura. Sim. Mas aí acontece que eu cheguei no meu trabalho e está tendo um evento, uma recepção, e aí eu vejo aquele salgadinho ali. Não devo. Posso ir lá, mas depois vou me sentir mal, vou me culpar, vai gerar uma série de questões internas e tudo. Sim. É disso mais ou menos que se trata esse... Então, quando eu aderi à abordagem comportamental, junto dela vem alguns princípios. A gente segue, por exemplo, o comer intuitivo. O que é esse comer intuitivo? Só explicando que hoje a gente tem tantos estímulos, o barulho aqui fora é tão alto que às vezes é difícil a gente escutar o que é que passa aqui dentro. Então, esse comer intuitivo, o primeiro princípio dele é rejeitar mentalidade de dieta, o que é um desafio, porque a gente vive com essa mentalidade há séculos, então não tem como a gente cortar pela raiz, mas a gente vai podando, a gente vai percebendo. Então, esses contextos, tem um aniversário, tem esse comer social, até entender os tipos, de comer, porque não tem só um, tem vários.
Então, como é que eu estou nesse momento? Qual é a minha fome? Esses pensamentos também, aí não deveria, e aí pode ser que eu acabe comendo até mais por causa dessa proibição. Porque é aquilo, proibido é mais gostoso. Então, eu vou me aproveitar de uma situação e às vezes eu capricho, né? Eu posso até exagerar pensando, amanhã eu não faço mais. Mas a comida faz parte da nossa vida. Então, a questão é a gente saber, aprender a lidar com essas situações, o que realmente é um desafio, porque essa mentalidade de dieta está enraizada na nossa sociedade, onde quer que a gente vá, a gente escuta alguém falando sobre alimentação, sobre dieta, sobre eu preciso perder peso. Então, é tudo muito condicionado a essa alimentação, e aí pode gerar um problema. Então, esses princípios do comer intuitivo, que são interessantes da gente estudar, seguir, porque tem tanto rejeitar a mentalidade de dieta, quanto honrar a fome. Às vezes a dieta faz isso. Eu estou com fome, mas não é hora de comer, o que é que eu faço? Ou então, não estou com fome, mas tem isso aqui na minha dieta, e aí, eu vou ter que comer isso? Então, fica algo mais desafiador de seguir. Então, não, o que a gente precisa seguir e entender é o que passa aqui dentro, é a gente voltar a se conectar. E é claro, tem algumas questões que vão deixar mais difícil essa conexão. Por exemplo, se eu tenho alterações bioquímicas, isso daí pode dificultar esses sinais. Então, não por não ter uma dieta, é jogado. Coma o que quiser. Não é sobre isso também. É sobre o quê? Conexão. E essa conexão, ela exige um certo esforço. Não é tão fácil, não é tão simples, mas como é que eu posso dizer? Não é descobridor a palavra que eu quero usar. É possível, é libertador. É libertador, mas não, meu Deus, é a palavra que eu sempre uso. Mas é o que faz sentido. A partir do momento que você volta a se conectar, faz mais sentido você ir de acordo com as suas sensações. E é claro que às vezes a rotina atropelada não deixa a gente se conectar tanto. Então é todo um exercício. Por isso que no acompanhamento, na abordagem nutricional, geralmente na abordagem tradicional a gente tem encontros a cada 45 dias, um mês, só que passa muita vida dentro desse período. Então, o atendimento em abordagem nutricional geralmente é terapêutico, é semanal, é quinzenal. Então, vai depender muito da pessoa que chega para trocar comigo, né? Do paciente que vem trocar comigo. É importante fazer também uma análise fisiológica, né? Como você falou. Sim. Às vezes a pessoa tem muita vontade de comer doce. Sim. E aí aquilo pode ser provocado por alguma mudança que o exame de sangue, por exemplo, vai identificar. Sim, assim como questões mentais. Então, como eu te falei, tem tipos de fome. Temos a fome física, que é aquela que o nosso corpo pede, que é um sinal do nosso cérebro e não do nosso estômago, só que tem essa comunicação, esse feedback. Então, nessa fome física, eu estou precisando de nutriente para me alimentar. Mas a gente tem também fome social, que é quando eu tenho a disponibilidade daquele alimento, eu estou em evento social, eu estou em festa, estou em churrasco. Então, eu tenho que estar muito atenta, não é sobre não comer, mas o quanto eu quero, o que eu quero nesse momento. E temos a fome emocional também. Na verdade, Ana, são 9 tipos de fome, certo? Mas eu vou falar sobre essas 3 que elas são mais conhecidas também. Mas nessa fome emocional, todos nós temos, é ok. Mas a questão é quando ela passa a ter uma frequência muito recorrente. Então, a gente tem que ter mais um olhar para isso, porque aí eu tenho como única válvula de escape a comida. Quando eu tenho que lidar com as minhas questões com outras ferramentas. E isso a gente aprende em terapia também. Então, às vezes, não só o nutricionista, mas o psicólogo, um psiquiatra, outros profissionais de saúde são importantes nesse cuidado. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que você vai derreter o coração. E aí, como é que você faz com o Bento? O Bento é o filho da Sara, gente, que tem 4 aninhos. Pronto, a profissional sai nesse momento. Minto, eu tenho que ficar um pouco mais atenta. Por eu ter sido uma criança muito seletiva, eu fiquei com muito medo do meu filho também ser. Mas a questão é, os contextos são diferentes, né? Então, com o Bento, eu sempre deixei, primeiro, que o Bento vai comer o que tem em casa.
A criança come o que vai ter em casa. Não tem isso, que ele está comendo isso e aquilo, mas quem comprou? Eu não estou querendo botar a culpa em ninguém, colocar a culpa em ninguém, não é sobre isso. Mas os pais precisam se educar, nutricionalmente falando. Se eu quero que o meu filho tenha uma alimentação ok, tenha uma relação saudável com a comida, sabendo que tudo é permitido, mas existem contextos, quantidade, frequência. Então, eu preciso educá-lo dessa forma. Mas primeiro passa pelos pais. E a gente vem de uma geração de que, né, sempre tivemos essa questão de dieta, os ultraprocessados, né, na nossa época, eram um status muito maior do que hoje em dia. Então, acontece que com o Bento, desde sempre eu propus a amamentação. O Bento parou de mamar com 3 anos. Não porque eu quis, mas porque ele quis. E aí eu entendi também que o desmame era um processo meu e não dele. Ele nunca ia querer. E ele sempre comeu bem, não era sobre isso, era sobre o afago, o acolhimento. E ok, quando eu entendi que era um processo meu, foi muito mais fácil de, inclusive, ele deixar. Então, sempre comeu bem, não é sobre isso, até dar um alerta, porque não é sobre trocar por um leite, por um alimento. Esse peito, quando a criança tem mais de 2 anos, já não é mais sobre alimentar. É mais um afago. Então, não adianta você, então vou dar um leite, vou preencher com outra coisa. E aí já entra a relação com a comida também. Então, eu estou deixando um afago por outra comida. Entende? Então, é toda uma construção. E aí eu vou misturando sentimentos com a comida. A partir desse momento, inclusive, do desmame. E eu vejo isso ser uma prática muito comum. Na verdade, eu vou substituir por um leitinho, por alguma outra coisa. Não é sobre a alimentação nesse momento, é sobre o afago. E com o Bento, acontece que ele participa, ele cozinha comigo da maneira dele, ele corta, então tem isso também, tem o contato com a cozinha, com o alimento. Ele sabe todos os ingredientes, isso porque tem o estímulo, ele tem, digamos, essa vantagem, que ele tem uma mãe nutricionista de abordagem comportamental, ele sabe que tudo é possível, mas nisso eu também fiquei um pouco paranoica, digamos assim, pelo meu histórico, mas aí eu estou ainda aprendendo muito com ele a separar as pessoas. Eu não sou ele não sou eu, ele tem os hábitos dele, as preferências dele, mas ele consegue nomear e falar, estou com fome, eu quero isso, já estou saciado, porque eu faço questão de perguntar, você já está ok? Está satisfeito? Porque é outra prática que não é interessante, não é adequada de forçar a criança a comer, a alimentação. A criança, ela está ali aprendendo também com aquela comida. Então, é importante a gente deixar, digamos assim, uma liberdade assistida, uma condicional nessa criança, porque, enfim, a criança não tem ainda essa capacidade de se autogerir. E a gente precisa estar realmente num papel ativo com ela. Nesse caso, você falou assim, quem foi que comprou o ultraprocessado e tudo mais? A gente vem de uma geração que é muito comum comer biscoito recheado, chilito de tarde, e pega o biscoito e leva suco de caixinha. Sim. Então, tudo bem, foram os pais que compraram. Aí você vai chegar para a criança e vai dizer, não, isso aqui você não vai. Mas ele vê o pai comer, ele vê a mãe comer, ele vê tudo aquilo ali. E aí eu te pergunto, para quem já está nessa situação, tem como mudar, convencer? Uma vez eu entrevistei uma pediatra que ela disse assim, a criança ela só vai conhecer a comida que você der. Sim. Então, se você não der, ela não vai saber o que é. Enquanto estiver na tua esfera. Isso. Aí a gente precisa lembrar que tem outras pessoas que ela vai conviver. Então, claro que o aprendizado vem de casa, mas ela terá outros aprendizados. E eu vou dar um exemplo. O Bento adora doce. E eu digo, quem é que não gosta de doce? Até porque é uma preferência nossa, do nosso organismo. Então, o líquido amniótico é doce. O leite materno é doce. E o doce remete ao quê? Energia, a glicose. E é uma preferência. E só para dar um exemplo, essa glicose, ela, que é o carboidrato, ele representa pelo menos 50% das nossas necessidades diárias em relação a nutrientes. Só que, como eu te falei, carboidrato tem em muitos alimentos, né? Do doce, enfim. E voltando para o Bento, então ele gosta muito de doce. Então não tem como eu controlar, tem isso, abrir mão desse controle. Tudo, e por isso mesmo que eu sempre reforço a conexão. Tá saciado? Tá satisfeito, tá ok, tentar justamente nomear o que está sentindo. E eu vou dar um exemplo, a gente esteve em uma viagem, o Bento, ele tem refluxo, né? Então, é filho de nutricionista, mas é uma condição que também não está no meu controle.
ele tem refluxo e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na alimentação, principalmente em ultraprocessados, né? E a gente estava em uma viagem e 2 segundos que eu virei, eu e meu esposo, ele estava com um din-din desse tamanho de chocolate. Aí eu olhei e a gente passou a viagem meio que, se for um doce, um picolé, eu prefiro mais de fruta, algo dividido com a gente, um bolo, um sorvete, que estejamos todos nós dividindo. Porque realmente doce é algo muito palatável e fica difícil essa conexão. Dá vontade de comer mais. Os alimentos ultraprocessados são feitos para isso, para a gente comer mais, acaba mais rápido, tem aquele sabor que explode. Então, por mais que a gente já esteja ok, fica aquele prazer, aquela vontade. Então, naquele momento, o que é que eu poderia fazer? Se entregaram para ele o din-din, ele tomou todinho, morto de feliz. E depois ainda jantou comigo. E graças a Deus nada aconteceu, sabe? Mas tem isso, tem as influências externas que não tem como a gente, né, driblar. Controlar, exatamente. Eu fiquei muito chateada no momento quando eu vi, porque foi uma pessoa que viu, Eu aposto que ele amou. Ele amou. E eu fiquei feliz por isso. E eu fiquei feliz por isso, porque ele estava feliz. Então, a comida tem esse aspecto também afetivo, né? De cuidado, de amor, nossas avós, a geração, aquela questão da mesa posta. Então, é um afeto também a questão da alimentação. A gente tem essa relação com a alimentação e a questão é como é que está a minha relação com a comida? O que é que a comida significa para mim? Para além do nutriente, que também é um ponto do comer intuitivo. Você entender de nutrição, aplicar uma nutrição gentil. E o que é essa nutrição gentil? Não é permissiva, não é sobre permissividade, mas é saber se permitir também. E é você saber se eu fiz exame, um exemplo, fui para a consulta, fiz exame, o meu organismo precisa de determinado nutriente. Sim. Gente, eu vou me amar, eu vou me cuidar, eu vou consumir aquele nutriente que o meu organismo está precisando. Sim. Isso é auto-amor, como você falou nas suas 3 dicas, né? É entender que a alimentação é parte do cuidado também. Então, hoje a gente está escalonando em doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Essas doenças fazem parte também de uma alimentação inadequada. É uma soma, na verdade. Não dá para responsabilizar apenas a alimentação. O estresse aumenta. Um sono inadequado também pode provocar essas doenças crônicas e a alimentação pode ir junto, porque se eu não durmo bem, os meus hormônios ficam alterados, a minha sensação de fome aumenta e de saciedade diminui. Então, vamos cuidar do nosso sono também. E que a gente, né, mãe de criança pequena, principalmente, tem uma certa privação de sono, mexe com a gente, é para a gente entender. Quando a gente passa a entender a situação, a se apropriar da nossa condição, pode ficar um pouco mais fácil. Pode ser que a gente contemple aquela situação, a fase de ação demore um pouco, mas entendendo é mais fácil de agir. Então, é importante, quando eu atendo um paciente, eu explico para ele todas as condições, eu explico para ele o panorama geral, para que ele se aproprie da condição dele também. Porque a questão da alimentação é sua, é minha, é individual. E não tem como eu saber o que você está sentindo daqui a 2 horas. Então, é importante você começar a entender a alimentação que me deixa mais saciada, a minha satisfação, porque uma coisa é diferente da outra também. E isso tanto faz se eu sou hipertenso, diabético, se eu não tenho nenhuma questão. A gente precisa entender isso e, claro, que aplicar uma alimentação em determinadas condições especiais de forma mais natural. Sim, e os ultraprocessados têm que ser a exceção das exceções nessas condições. Teve um vídeo seu que eu vi, tem bastante tempo, mas me marcou muito, que você falando dessa relação da estética com a alimentação e com a saúde mental também, você falou assim, o nosso corpo, ele muda ao longo do tempo. Sim. E aí você fica naquela ânsia, eu quero ter aquela barriga de quando eu tinha não sei quantos anos, e aquilo não vai mais, né? Você vai ter você pode ter ótimos resultados de saúde nos exames, tudo mais, mas aquela forma, ela vai mudando no decorrer do tempo. Sim. Explica melhor isso aí. Sim, e não que não tenha sido complexo anteriormente, em outras épocas, mas hoje o uso das redes sociais, a questão da comparação, que é uma questão inerente a gente, insatisfação também, escalonou muito a insatisfação com o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele conta uma história. Ele conta uma história. Não tem volta atrás. Então, se o meu corpo mudou, como foi a história até então? Se eu quero fazer diferente, por onde começar?
Eu sempre digo, busque uma orientação individualizada, sempre falo, porque às vezes dicas gerais em internet não cabem no meu caso, não cabem no seu caso. A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. E realmente o corpo não muda. Hoje eu estava conversando com uma aluna da academia, enfim, eu estava conversando com uma amiga, e ela falou que quando ela estava, né, no puerpério, ela teve gêmeas e fazia 3 meses que elas tinham nascido. E foi uma pessoa e disse, e ela é atleta, seu corpo mudou tanto, está tão diferente, de uma forma mais pejorativa. Ela disse que não recebeu mais ninguém naquele momento, assim, que ela ficou se sentindo super mal. E foi o que eu falei, era sobre uma questão da pessoa e não dela, sabe? Só que é isso, cuidado para não pegar uma certa ignorância do outro, porque querendo ou não, é uma ignorância isso. E a gente precisa justamente se educar para não machucar, não ferir o outro, não falar do corpo do outro, porque ninguém sabe o que tem por trás dessa história. Então, sobre o corpo, deixa cada um com o seu, cada um cuidando do seu, porque isso pode piorar. Então, não existe porque a pessoa emagreceu, ela está saudável, nem sempre. Pode ter sido um adoecimento, pode ter sido uma crise, pode ter sido alguma coisa. E como nem porque a pessoa está um pouquinho acima do peso e os exames pode estar tudo normal. E é uma pessoa que é ativa, que tem uma alimentação ok, tem vários tipos de corpos também. Né? Então, não existe só um padrão que colocam tanto na nossa cabeça. Olhemos ao redor. Os corpos são iguais, tem uma diversidade enorme, só que prezam aquele padrão, e um padrão que é praticamente impossível de se conseguir. Ainda mais se eu vou me comparar com uma pessoa que vive de imagem, o que eu acho um pouco problemático também, né? Você viver da sua imagem, mas enfim. Mas quando eu me comparo com uma pessoa que tem ali 24 horas, um arsenal, possibilidades, tempo, alguém que cozinha para ela, é completamente diferente. Como é a minha realidade? O que é que eu posso fazer com a minha realidade? Então, a gente precisa trabalhar a aceitação também. E a aceitação não é conformar, não é se acomodar, não é sobre isso. Eu aceito a condição que eu tenho e se eu quero melhorar alguma coisa, o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance agora? E falar em saúde, a alimentação é muito importante, mas como eu falei anteriormente, sono, a questão de exercício físico, o meu estresse, como é que eu lido com isso, como é que está a minha rotina. Então, tudo isso interfere também na alimentação, é muito subjetivo. Por isso que a questão de você prescrever uma dieta pode ser que não funcione. Tem pessoas que podem, né, lidar bem com isso, mas a questão é que estudos já comprovam que 95% das pessoas, né, há 95% de chances de reganho de peso e de piorar a relação com a comida, que foi o que eu aprendi quando eu estive no Pronutra, que eu fui extensionista lá no Pronutra por quase 4 anos, atendendo pessoas com transtornos alimentares que começaram fazendo dieta. Então, a dieta, na verdade, ela pode vir com a melhor das boas intenções, mas ela pode ser muito perigosa se eu não tiver, de repente, um entendimento. Ou se o profissional que estiver ali me assistindo não souber orientar da forma adequada. Então, por isso que o paciente precisa ter realmente uma visão mais crítica e saber argumentar também com o profissional que está atendendo. Agora, você falou aí dessa questão da estética, hoje em dia tem os filtros também, as fotos todas alteradas ali e tudo, então fica até uma dica para as pessoas que trabalham com a sua imagem, que gostam de exibir o corpo perfeito. Quantas pessoas vocês estão influenciando? É sempre importante deixar isso claro, porque ainda mais na juventude, essa questão mental, essa busca incansável, porque chega a ser até impossível, sem cirurgia, sem todo esse aparato que você falou, chegar naquele ideal, naquele corpo dos sonhos. Isso é muito frustrante, não é? É importante ter esse senso crítico do que é o corpo perfeito. O corpo perfeito é o que está saudável. Sim, exatamente. O corpo perfeito é o funcional. É o que te leva para trabalhar, é o que abraça o filho. Esse é o corpo perfeito. E sabe, Ana, em relação à infância, isso é muito importante. A gente não aprendeu agora a questão da dieta. Não foi de grande. Então, cuidado, mães, estejam atentas à forma como você fala do corpo, a como você trata o seu corpo. Eu atendo crianças, eu atendo adolescentes que têm o reflexo dos pais ou de outros adultos, aprendem com os pais, os adultos, porque na nossa vida é tudo aprendizado, a gente imita. Então, essas minhas pacientes, elas já trazem traços dos pais. Então, quando eu atendo uma criança e um adolescente, eu estou atendendo a família.
É muito importante lembrar disso. Por quê? Porque a criança e o adolescente não têm essa capacidade de se autogerir. Né? Então, vem de quem ele está convivendo. O ambiente ele é muito importante. E a gente já tem dados de crianças com 4 anos com insatisfação corporal. Isso é muito sério. E ela vai crescendo com isso. Então, cuidemos das nossas crianças, porque tudo elas aprendem, tudo. Meu Deus, eu fiquei um pouco assustada agora. A gente está fazendo a nossa parte para tentar mudar alguma coisa, né? Exatamente. A gente tenta. A gente tenta, exato. Continuemos tentando. Sara, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu aprendi bastante, gente. Estou bem melhor agora. Olha, Ana, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar sobre essa nutrição que muitas pessoas não conhecem. Acham que nutrição é só sobre ela vai me emagrecer, ela vai me passar uma dieta, ela vai me restringir, né? Eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto. E nutrição não é sobre isso. Eu trabalho com nutrição humana e a gente precisa entender de gente para conseguir aplicar essa alimentação. É muita troca para a gente chegar a um padrão legal, para a gente chegar a uma alimentação que seja ok, que caiba de tudo, na verdade, que a comida faz parte. A gente já colocou aqui embaixo do seu nome o seu Instagram para as pessoas entrarem em contato. Mas tem algum outro meio que você queira destacar? Tem para o quem meu quiser site, é saralucena.com.br, www.saralucena.com.br. Logo mais também teremos cursos, então tudo vai estar dentro do site. Tá certo? Tá bom, então. Obrigada. Eu que agradeço. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!